Começando pelo tema, que é bastante interessante, bastante atual, essa discussão da relação entre ética e direito no mundo contemporâneo, é um tema que nós hoje precisamos, principalmente aqueles da área jurídica, precisam refletir bastante. E para colaborar nessa reflexão e para nos trazer os seus conhecimentos, nós estamos aqui com o professor Marcos Casanova, a quem eu peço aplausos iniciais. Ele que saiu do, não sei se sol, do Rio de Janeiro, mas veio enfrentar a chuva e o trânsito de São Paulo para nos brindar com essa exposição e nos permitir entrar nessa discussão entre ética e direito pela linha de um pensador chamado Heidegger, que o professor Casanova vai falar mais a respeito. E para apresentar, claro que o professor Casanova não precisa de muitas apresentações, é um expert no assunto, ele é doutor em filosofia pela Universidade de Tübingen, é pós-doutor pela Universidade de Freiburg, professor da UERJ e presidente da Sociedade Brasileira de Fenomenologia. Além disso, ele é tradutor do Martin Heidegger aqui no Brasil e é autor de diversos livros que comentam a obra do Heidegger. E, principalmente, é autor de uma introdução que pertence a uma coleção da editora Vozes. Essa coleção chama-se Série Compreender. Então, ali vocês vão encontrar Compreender Habermas, Compreender Hannah Arendt, e tem um volume que é Compreender Heidegger. Todos esses volumes dessa coleção são traduções de professores de universidades americanas, né? É uma coleção que foi editada nos Estados Unidos. O único texto que não é traduzido é esse da introdução ao Martin Heidegger, que é escrito pelo professor Casanova. Então, daí vocês podem ver o pouco que ele deve conhecer de Heidegger, né? Além do que, eu recomendo essa tradução, essa introdução, porque ela é uma introdução, é uma apresentação, mas ao mesmo tempo que ela faz um passeio panorâmico pela obra heideggeriana, ela também faz algumas incursões que nos ajudam a tirar muitas dúvidas desse importante pensador. Eu creio que vocês sabem que o Heidegger é alguém que tem influenciado muitíssimo a discussão na filosofia do direito e a própria aplicação do direito, principalmente em questões constitucionais, nos dias atuais, né? Mas eu não quero me alongar mais, porque todos aqui viemos para aprender com o professor Casanova. Então, já de imediato, vou passar a palavra ao professor Marco Casanova. Vou começar falando para vocês assim, um pouquinho sobre hermenêutica. Não é? Na verdade, o Heidegger é um pensador de duas tradições. Não é? Ele foi responsável, na verdade, pela junção dessas duas tradições, que é a tradição hermenêutica e a tradição fenomenológica. E o pensamento do Heidegger tem uma relação que é uma relação direta com essas duas tradições. Não é? Então, assim, antes de falar especificamente sobre o Heidegger, falar um pouquinho para vocês sobre hermenêutica e fenomenologia. Não é? Bom, o que significa, afinal, essa palavra? O que é hermenêutica? O que significa pensar hermeneuticamente? Né? Meus filhos em casa, assim, quando eu converso com eles, assim, vez por outra, eles vêm assim, pai, ninguém aguenta mais. Né? Porra, qualquer coisa que você diz tem horizonte hermenêutico. Horizonte hermenêutico. O que é um horizonte hermenêutico? O que constitui propriamente o projeto, que é o projeto da hermenêutica filosófica? De alguma forma, a gente podia dizer que o que caracteriza a hermenêutica, desde a origem, ou seja, desde uma figura chamada Schleiermacher até o Gadamer e o Ricoeur, é que pensar hermeneuticamente significa jamais escutar ou ler alguma coisa a partir da ordem direta da exposição, mas
sempre olhar para as coisas, sempre se relacionar com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você, que você presencia, a partir da pergunta acerca do horizonte de sentido a partir do qual aquilo acontece. Bom, vamos pensar num exemplo, que é um exemplo claro, do momento, né, o exemplo mais óbvio do mundo. Sabe, a gente está na sociedade brasileira agora, num momento que é um momento de grande indignação, né? Estamos todos absolutamente indignados com a explosão de corrupção, não é? que está presente a cada dia nos jornais, não é? Pois bem, hoje, exatamente hoje, as pessoas votaram uma lei que permite o prosseguimento do financiamento empresarial das campanhas, não é? Bom, quando você escuta uma coisa como essa, é preciso que você pergunte assim: qual é o horizonte de sentido a partir do qual se dá essa indignação? Sabe, se as pessoas realmente estivessem preocupadas com a corrupção, não é possível que isso não gerasse realmente um questionamento mais radical sobre as origens da corrupção. Sabe, pensar de maneira hermenêutica significa jamais escutar as coisas tal como elas a princípio são ditas, mas perguntar pelo horizonte de sentido a partir do qual algo como isso que é dito pode acontecer, pode se dar. Sabe, é você olhar para as coisas sempre se perguntando o que está tornando possível isso. Não numa dimensão mais imediatamente causal, mas perguntar exatamente por isso, a partir de que lugar alguém fala. Por isso, pensar de maneira hermenêutica significa não escutar as coisas na ordem direta da exposição, mas por meio de um salto, se colocar no horizonte de sentido a partir do qual a exposição se dá. Sabe, quando alguém fala, tem sempre alguma coisa que fica calada naquilo que ela fala, que é o horizonte de sentido a partir do qual ela fala. Eu lembro, assim, para continuar no exemplo do Brasil, né, eu lembro de uma amiga alemã, uma vez que estando na minha casa por uns 15 dias, olhou para mim um dia e disse assim: sabe, Marco, olhando para a sociedade brasileira, eu vejo pontos de conexão com as sociedades pós-comunistas, né? Ela era, na verdade, da Alemanha Oriental. E ela chegou para mim e disse assim: mas tem uma grande diferença entre uma sociedade pós-comunista e uma sociedade pós-escravagista. Sabe, o Brasil é uma sociedade pós-escravagista, com grandes problemas de integração dessas camadas que, de alguma forma, clamam incessantemente exatamente por isso, né? Você tem um problema aqui, e esse problema está latente. Ele é, de alguma forma, o nosso ponto de partida. É ele que está fomentando incessantemente os comportamentos em geral. Pensar de maneira hermenêutica significa exatamente isso. Não olhar para os fenômenos como se eles fossem passíveis de uma análise objetiva de conteúdo, mas, por meio de um salto, sempre perguntar pelo horizonte de sentido a partir do qual os fenômenos se tornam possíveis e lembrar, ao mesmo tempo, que esses horizontes de sentido são sempre historicamente constituídos. No interior do pensamento hermenêutico, Heidegger é um capítulo à parte. E por que o Heidegger é um capítulo à parte? Ele é um capítulo à parte porque, no fundo, Heidegger é o pensador que procurou levar o pensamento hermenêutico, de certa forma, à sua dimensão mais radical. E isso por uma razão muito simples, porque o Heidegger, desde o princípio, procura mostrar para a gente que nós somos seres essencialmente hermenêuticos. E isso implica uma série de questões, né? Isso implica, por exemplo, desde o princípio, ter clareza quanto ao fato que nós não temos nenhuma determinação essencial. Sabe, vocês que trabalham com direito, vocês com certeza escutam incessantemente expressões como dignidade humana, como direitos universais do homem, como liberdades enquanto determinações essenciais. Sabe, vocês escutam muitas coisas que têm toda uma relação com decisões históricas que foram se constituindo a partir, por exemplo, do esclarecimento e de pensadores como Kant, como Herder, como Hamann,
como Schiller, como Goethe, sabe? Esses pensadores são os pensadores decisivos para a constituição dessa noção, dignidade humana. Sabe, o que o Heidegger está tentando fazer é, desde o princípio, lembrar para a gente que nós não temos, a princípio, nenhuma determinação essencial, porque todas as nossas determinações são historicamente constituídas. De um tal modo que ser para nós significa necessariamente ter em vista o fato de que nós somos determinados pela nossa tradição. Isso esse é exatamente o ponto de partida da filosofia heideggeriana. Eu não sei se vocês, o quanto vocês têm contato com Heidegger, mas bem provavelmente todos vocês já ouviram alguma vez a palavra fundamental do pensamento heideggeriano, que é exatamente a palavra Dasein, não é? Ser aí, não é? Que é exatamente a palavra para designar o ser do homem. Não é? O homem, ele é estruturalmente ser aí. Bom, mas o que o Heidegger está tentando fazer com isso, né? Tem uma frase, que é uma frase engraçada, do Lukács. Né? O Lukács uma vez disse, o Heidegger odeia tanto o homem que nem a palavra ele usa. Né? Ele usa uma palavra assim que, no fundo, desumaniza o homem. Bom, não é por conta de uma espécie de misantropia que o Heidegger usa essa palavra. Mas quando ele usa essa palavra, o que ele está tentando dizer para a gente é o seguinte, o homem, ele se constitui originariamente como ser aí, porque o ser do homem se determina a partir do seu aí. Esse aí é exatamente esse espaço historicamente constituído a partir do qual todos os nossos comportamentos se dão. Vamos dar alguns exemplos para a gente concretizar um pouco melhor isso. Não é? É bem provável que todos vocês, quando escutam a palavra liberdade, pensem em livre-arbítrio. Bom, mas livre-arbítrio, por exemplo, é uma noção que nasce no interior de um contexto que é um contexto cristão. Livre-arbítrio nasceu no interior da teologia cristã porque os teólogos cristãos se perguntaram uma coisa muito simples, não é? Por que Deus, afinal, fez o homem com a capacidade de pecar? Assim, por que Deus fez o homem com a capacidade, que é a capacidade do mal? Uma resposta que um pensador como Santo Agostinho, por exemplo, dá para essa pergunta, é uma pergunta simples, né, cara? É uma resposta simples. Ele chega e diz, olha, Deus não é um porco idólatra. Exatamente por isso, ele não cria o homem, obrigando o homem a uma idolatria cega. Isso seria, de alguma forma, obrigar o homem a, sem nenhuma possibilidade de escolha, hipnoticamente, digamos assim, se relacionar com Deus. Bom, exatamente por isso, o homem é essa criatura especial que tem o privilégio de, por vontade livre, se relacionar com Deus. Bom, mas quem é que lembra disso? Livre-arbítrio para nós hoje é alguma coisa que significa, no máximo, liberdade de escolha de que produto alguém pode consumir. Ou seja, que significa que, para nós, liberdade tem uma relação com a nossa tradição. Liberdade tem uma relação com o livre-arbítrio. Ao mesmo tempo, essa tradição aparece para nós hoje completamente encurtada, porque as pessoas elas não têm a menor ideia de todos esses caminhos da tradição até chegar, por exemplo, na noção, que é a noção hoje tão óbvia para nós, de liberdade como livre-arbítrio. As pessoas não leem Platão, mas, por exemplo, para nós, a aparência é nitidamente uma coisa vazia, fútil. Uma pessoa que é uma pessoa que vive de aparência, para nós é uma pessoa leviana. Mas isso depende de uma tradição que contrapôs desde o princípio ser aparência. Milhares de comunidades não trabalham com a contraposição entre ser e aparência, mas pensam, ao contrário, a aparência como o lugar que é o lugar mais importante. Se você pensar, por exemplo, em certas tribos africanas, a aparência vai ser decisiva. Ou seja, o quanto você cuida da tua aparência vai ser determinante do teu lugar na escala social. Isso, ao mesmo tempo, é alguma coisa que nasce no interior de uma tradição, que é uma tradição platônica aristotélica. Mas alguém sabe disso? Não sabe. Esse é exatamente o ponto. Nós somos constituídos por tradição. Por exemplo, por que eu estou sentado aqui agora e vocês diante de mim? Sabe, isso aqui, cara, nasce no interior do palco italiano, que é um palco que surgiu no interior da Idade Moderna. Vocês estão sentados aí em contraposição a mim, e eu aqui nesse espaço cênico, exatamente como vocês vão ao teatro. E no teatro vocês têm lá a plateia
e pô, lá em cima o espaço cênico. Mas isso aqui é sedimentação. Isso não precisava ser assim. Sabe, eu podia estar sentado aí, vocês todos aqui em pé. É o que eu sempre digo para meus alunos. Né? Por que eu estou aqui em pé e vocês sentados? Assim justo. Tinha que ser o contrário. Mas por que não é o contrário? Não é o contrário porque na nossa tradição, esse espaço, que é o espaço da exposição, por exemplo, da aula ou da palestra, se constituiu assim. O que o Heidegger está tentando mostrar para a gente, nesse sentido, é, antes de tudo, o seguinte: nós somos seres constituídos pela nossa historicidade, incessantemente. E não é possível escapar da historicidade. Nós somos tão burros e tão inteligentes quanto nosso mundo é, a princípio. Bom, esse ponto de partida hermenêutico, ou seja, nós não somos seres que se constituem a partir de faculdades teóricas e que são capazes, por exemplo, de suspender todos os preconceitos e a colocar, então, as perguntas a partir de um espaço, que é um espaço puramente lógico, mas, ao contrário, nós somos seres constituídos hermeneuticamente. Isso aqui traz consigo um problema. E um problema por quê? Um problema porque, a princípio, a nossa tradição nos constitui de um tal modo que nós não temos distância alguma entre nós e a nossa tradição. Sabe, esses horizontes hermenêuticos, esses horizontes históricos, o mundo histórico, ele exerce um poder sobre nós, a princípio, que ele torna completamente óbvio certos modos de comportamento. Vamos usar uma vez mais exemplos, né? Sabe, o Brasil é um lugar que obriga a gente a incessantemente compreender o que é incompreensível. Sabe, uma vez, assim, um tempo atrás, eu convidei um professor alemão para ser professor visitante na UERJ. Né? E aí, bom, o cara passou lá 2 anos na UERJ. Quando ele chegou, a gente tinha que fazer regularização de estrangeiro. Fomos, então, ao aeroporto Galeão, no Rio, assim, lá na Polícia Federal, para fazer o registro do cara. E aí chegamos lá, 1h da tarde, eu, ele, a mulher dele e um filhinho de colo. E aí, pô, encontramos o departamento da Polícia Federal fechado, porque só trabalhava até meio-dia. Mas o cara virou para mim o seguinte: não, cara, seguinte, pô, tá o cara aqui, alemão, filhinho, eu vou abrir uma exceção para ele. Eu vou registrar o cara. Vai lá, toma aqui os documentos, preenche aqui, paga ali a taxa, tira a foto. E a gente fez lá. Saímos lá, da repartição e fomos lá fazer as coisas. Quando a gente voltou, o cara não estava mais lá. E aí, bom, não estava mais lá, estava uma outra pessoa. E aí eu expliquei para o cara: olha, o rapaz disse para a gente, preencher, que ele abriu uma exceção. Aí o cara falou: exceção? Impossível, rapaz. O computador de Brasília fecha, meio-dia. Fechou o computador, não tem como abrir, não tem jeito. Mas, bom, expliquei para o alemão achou estranho o que o outro cara tinha dito, mas não, o cara estava mais informado e tal. Quando a gente está saindo, está chegando o cara que tratou, que conversou com a gente primeiro, né? E aí, o que você está fazendo, cara? Não, estou indo embora, porque o computador de Brasília fechou. E o cara: você está maluco, rapaz? Que computador de Brasília, cara? Você é louco, cara? Vem cá. E aí, bom, eu explico para o alemão de novo: cara, é o seguinte, o computador de Brasília tinha fechado meio-dia, mas esse cara tem uma chave mágica, que é uma chave que abre o computador em Brasília, e aí então ele vai fazer para você porque ele é o cara. Bom, o alemão, me olhou com os olhos arregalados, né? Sabe, isso é uma compreensão do incompreensível. Vou pegar um outro caso, desses malucos, né, cara? Teve um escândalo uma vez no Rio, que era um escândalo pelo seguinte, né, cara? Um capitão da PM teve lá um entreveiro com dois traficantezinhos da região que desrespeitaram ele. E aí ele fez o quê? Ele pegou os dois e levou para os traficantes rivais e deixou os caras lá. E aí, bom, o que os caras fizeram? Trataram eles bem, não é, cara? Pegaram os caras, deram uma sopinha para eles, né? E depois mataram os caras. E aí foi uma grita enorme, né? Pelo requinte de crueldade. Mas o que me chamou a atenção nessa situação foi: caracas, cara, se esse cara tivesse matado os caras, torturado os caras, dentro do quartel da PM, ninguém tinha achado nada demais. Ou seja, o demais foi o requinte de crueldade. Sabe, isso é o que é constitutivo de um horizonte hermenêutico. Ele vai levando a gente a compreender o que é, no fundo, incompreensível, a
a trafegar por vias que são absolutamente absurdas, sabe? O capitão da PM que ia diante de um sujeito assim, que rouba e mata um cara e pega o tênis, ao invés de prender o cara e socorrer a vítima, extorque o cara e fica com o tênis, sabe? São coisas assim que você diz, cara, como é possível isso? Mas é claro que isso não aconteceu da noite para o dia. É claro que isso aconteceu a partir de um longo processo histórico que foi se sedimentando, tornando possível para a gente exatamente isso que a gente tem agora. Bom, o que o Heidegger está dizendo para a gente é, cara, você caiu num mundo, você herda imediatamente o teu mundo. E o que você vai ser, o que você pode ser, depende fundamentalmente de orientações sedimentadas do mundo fático que é o seu. Bom, isso aqui traz consigo imediatamente uma pergunta, que é, se de início nós somos completamente determinados pelos limites históricos do nosso tempo, se nós vemos tudo a partir exatamente desse campo histórico, se todos os nossos comportamentos são determinados por isso, bom, como é possível, então, liberdade em relação aos horizontes hermenêuticos? A pergunta do Heidegger, nesse sentido, é uma pergunta simples. Você caiu num mundo, você cai numa capa de preconceitos. Uma capa de preconceitos que orienta incessantemente o que constitui os teus comportamentos em geral. Sabe, eu estava conversando com o João, um pouco antes de começar a palestra, e estava falando do meu espanto, da minha admiração com a biblioteca do direito aqui. E isso por quê? Porque ela revela enormemente o horizonte cultural de um estudante de direito hoje, cara. O Brasil já teve juristas, cara, que eram figuras de uma erudição absurda. Sabe, a gente já teve pessoas que tinham condição de dialogar sobre filosofia, sobre história, sobre sociologia, com qualquer pessoa, cara. Você tem hoje aqui o direito reduzido a esses manuais, sabe, manuais que são péssimos para as editoras, porque de ano a ano as leis se alteram e você tem que jogar esse bando de manual no lixo, porque eles não sabem mais nada, sabe? Então assim, você tem um estudante de direito que é um cara que é completamente pragmatizado, o cara que está achando que a realidade da profissão dele é uma realidade que exige fundamentalmente passar num concurso e depois se nutrir dessa experiência ótima de viver nesse paraíso artificial, promovido exatamente pelas condições financeiras desses postos específicos. Sabe, isso é aterrador. Ao mesmo tempo, é isso que eu estou dizendo, você caiu num mundo, não adianta você achar que você, a princípio, você vai ser esclarecido e você vai, então, agir de um modo completamente diverso daquele que o teu tempo, de alguma forma, te orienta a agir. Sabe, direito significa o que direito significa. E a pessoa que faz direito hoje a partir do que direito significa. Sabe, escapar disso não é uma questão de vontade, não é questão de agora eu vou começar a estudar e vou ler filosofia até... Não é assim. As coisas não são assim, sabe? O mundo tem um poder sobre nós, ele tem uma força, ele tem uma gravidade sobre a gente, de um tal modo que você não consegue escapar de um espaço sedimentado por vontade. É preciso, de alguma forma, pensar situações de crise desses horizontes históricos. É preciso pensar o que tornaria possível para alguém, repentinamente, chegar e dizer assim, caramba, será que direito é isso mesmo? Sabe, será que direito é esse espaço? Eu lembro que o TV Pirata, que foi um precursor do Cacete Planeta, ele tinha um quadro que era o shampoo da Tavênia. Não sei se vocês lembram disso, né? Talvez não seja da época de vocês. A gente vai ficando velho, é engraçado, que você vai começando a ficar com esses trejeitos, né? Não é da época de vocês e tal, né? Mas shampoo da Tavênia é muito engraçado, né, cara? Porque é isso mesmo, né, cara? É uma frase que já não tem mais nenhum sentido. É só um trejeito, um tique. Como você tem essas coisas meio cariocas, né? Que o cara chega e, o cara já fala de um jeito. Sabe, é só isso mesmo, data vênia, excelência. Sabe, data vênia. Mas o que significa isso, afinal? Ou seja, qual é a consistência, afinal, disso?
seja, qual é o lugar do direito? Como é possível, cara, que assim que o direito tenha duas pontas tão absurdamente contrapostas, uma ponta que aponta desse lugar que é o lugar dos altos salários e, cara, e prisões que são prisões que envergonham qualquer pessoa que tem o mínimo de decência, sabe? Prisões que são prisões muito piores do que prisões turcas da década de 70. Não sei se vocês lembram de um filme, cara, que é um filme que comove qualquer pessoa que tem um mínimo de coração, que é um filme chamado O Expresso da Meia-Noite. Sabe, é um filme, cara, sobre prisões turcas da década de 60. Porra, e as prisões são horríveis, cara, são abomináveis, são aviltantes, mas as prisões brasileiras de hoje são piores, cara. Você já imaginou o que é Bangu 1 em janeiro, cara? Você já imaginou? Bangu 1 em janeiro? Porra, deve ser difícil pra diabo, cara. Porra, a minha casa em janeiro é dura, né, cara? Eu tenho uma vontade enorme de pular, assim, de pular da rampa, né, cara? Eu fico imaginando, assim, como é que é Bangu 1. Sabe, mas é isso, né, cara? Porra, parece que não tem nada uma coisa a ver com a outra, né, cara? O Supremo Tribunal e Bangu 1. O que os dois têm a ver um com o outro, né, cara? Nada. Mas isso é inacreditável, cara. Sabe, é inacreditável que as pessoas tenham uma visão tão curta das coisas. Mas não adianta você achar que, assim, que você vai corrigir isso por meio de sermão, não é? Não adianta isso, cara. Não adianta, assim, você achar que você vai corrigir isso por meio de coisas como essa. A pergunta do Heidegger é uma pergunta simples, cara. O que é necessário para que um horizonte histórico se transforme? Bom, o que é preciso é crise. Crise. Bom, você tem duas crises que podiam funcionar a princípio como bons candidatos para se apresentar como uma crise histórica. A primeira é a crise teórica, sabe? E por que a crise teórica? Porque teoria envolve crise, cara. Sabe, uma pessoa que faz teoria e não tem crise é uma pessoa estranha, cara. Sabe, a universidade começa, o espírito universitário começa quando você não consegue mais escutar as coisas simplesmente. Sabe, essas coisas do cotidiano, né? Frases de efeito e tal. Eu outro dia estava parado na frente de uma igreja, lá no Rio, que é uma igreja chamada Deus é Fiel. O que é uma crise teórica? Uma crise teórica é você parar e dizer assim, Deus é fiel. Porra, Deus é fiel, cara. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é eterno. Deus não sabe das coisas no tempo. Então assim, Deus não pode crer no homem. Eu confio em ti, rapaz, até o último minuto. Ele já sabe, em toda a eternidade, se o que eu estou fazendo envolve a reconciliação com o Criador ou não. Sabe, não faz o menor sentido você falar que Deus é fiel. Deus te espera até o último minuto para você se arrepender. Ele já sabe, desde a eternidade, se você se arrependeu ou não. Deus não é um ser temporal, cara. Deus não é um ser que escuta as coisas no tempo. Eu, assim, não tenho nenhuma relação com religião, cara. Mas, sabe, crise teórica é isso. Crise teórica é o que eu tenho desde que eu tenho 14 anos de idade e venho apurrinhando a minha família incessantemente. Sabe, apurrinhando o tempo todo as pessoas quando elas falam coisas que a princípio para mim sempre soaram absurdas. Sabe, crise teórica é isso. Você não consegue escutar as coisas simplesmente, mas você para e diz, como é que é? Sabe, isso é crise teórica. O problema das crises teóricas é que crises teóricas dependem dos horizontes sedimentados. Sabe, o mundo, enquanto uma capa de preconceitos, ele não é pura e simplesmente um espaço que é um espaço da idiotia. O mundo é um espaço que permite para a gente reflexão. Sabe, a nossa tradição é uma tradição crítica. Eu estava brincando outro dia no Facebook, estava dizendo que, tinha que levantar um movimento que era mais Kant e menos crente, né, cara? Porque num mundo tecnológico como o nosso, um mundo, cara, onde é a tecnologia que torna possível para a gente crescer, a gente pega e escuta o tempo inteiro esse gesto pré-moderno de não eu, mas Deus, não eu, mas Jesus, não eu, mas o pastor. Sabe, isso me dá uma angústia, cara. Que angústia de você perceber que a nossa tradição tem poderes, que são poderes que nos libertam dessas coisas. Sabe, o Kant tem um textinho pequeno, poderoso, chamado O que é esclarecimento? Resposta a perguntas, o que é esclarecimento? E o Kant diz lá, o esclarecimento é uma tentativa de libertar o homem da menoridade, uma menoridade na qual ele se colocou por sua própria culpa. Sabe, eu não sou menor, eu posso ser maior. Eu posso me relacionar com as coisas a partir de uma postura crítica. Bom, mas isso aqui
Eu não preciso de nenhuma crise radical do horizonte histórico para que isso aconteça. Isso aqui é um poder da minha tradição. A minha tradição me permite fazer isso. A minha tradição me permite questionar exatamente os dogmas que chegam para mim como se eles tivessem um valor imediato. Não, olha só, calma, não é bem assim. Sabe, a gente pode questionar, a gente pode ser crítico, a gente pode colocar as coisas em questão. E a gente pode colocar as coisas em questão exatamente porque o nosso mundo permite isso. Nesse sentido, crises teóricas são ainda crises insuficientes para produzir uma transformação radical da capa de preconceitos. O que o Heidegger está pensando nesse sentido envolve a percepção de que é preciso uma crise ainda mais profunda do que as crises teóricas. Crises que o Heidegger descreve exatamente por meio da noção de uma crise existencial. É preciso, de alguma forma, se confrontar exatamente com a nossa nadidade, com a nossa indeterminação, com a nossa historicidade. Sabe, tem algo no pensamento do Heidegger que envolve exatamente isso, sabe? Enquanto, de alguma forma, nós nos deixamos absorver pelo mundo, o mundo resolve para a gente todos os problemas que ele mesmo cria. Outro dia, eu estava no Facebook, não é? Facebook é um lugar do impessoal, é um lugar das posições, que são as posições mais sedimentadas, não é? E, eu só tinha colorido a cara, não é? Não queria ofender ninguém, porque, eu colori a cara. Mas aí um sujeito lá, que era amigo da minha mãe é procuradora, se ofendeu comigo. E aí, mandou lá uma mensagem para mim assim, por que colorido? E, na verdade, minha mulher estava na foto, então, ele sabia que eu não era gay. Pelo menos não assumido, né? E aí, ele mandou uma mensagem, por que colorido? Tá me chamando de burro? Mas mandou uma dessa, assim. Não estou falando nada, né? Você que está dizendo, não estou dizendo coisa nenhuma. Mas aí, quando ele chegou e disse, isso é uma ofensa à família, aí eu me senti no direito de responder para ele, não é? Eu cheguei para ele e escrevi uma pequena missiva. E nessa missiva eu dizia assim, meu amigo, eu não consigo imaginar, realmente não consigo imaginar, em que medida a realização plena da sexualidade de alguém pode ser uma ameaça à família, seja ela cristã ou não. E se for uma ameaça, então é preciso redefinir essa palavra, família. E aí então disse para ele uma coisa, eu disse, olha, eu sou casado há 25 anos, conheço minha mulher há 28, tenho 3 filhos, e o que me une à minha mulher e à minha família não é nenhuma noção abstrata, vaga, dada desde sempre, mas é exatamente o compartilhamento de um caminho comum. É a possibilidade de ter interesses que são interesses nossos, é a compreensão pelo outro, é a possibilidade de você não invadir a existência do outro. Sabe, ser pai para mim é alguma coisa como essa. Sabe, família para mim tem uma noção que é uma noção muito importante exatamente por isso. Sabe, eu não sou o sujeito que vou tutelar meus filhos. Eu não sou o sujeito que vou jogar fora o Piaget e vou botar o Pinochet no lugar. Sabe, isso não vai acontecer. Mas isso depende, de alguma forma, de uma revisão, de um redimensionamento dessa palavra, família. Sabe, essas palavras, muitas vezes, sabe, que são palavras que a gente usa demais, são palavras vazias. Sabe, família, nação, Brasil. Sabe, a gente precisa encontrar um novo conteúdo para essas palavras, elas precisam reconquistar um conteúdo. O que o Heidegger está dizendo para a gente é que isso não acontece enquanto o homem não experimenta radicalmente uma crise existencial. Uma crise que confronta o homem com a sua essência radicalmente histórica. O nosso problema é exatamente esse, sabe? É encontrar esse momento, que é um momento onde se suspendem todos os nossos preconceitos. E para que isso aconteça, é preciso necessariamente que nós nos deparemos com uma situação limite, no interior da qual o que vem à tona é exatamente a indeterminação radical que é a nossa. Sabe, é isso que de alguma forma falta na existência. Sabe, essa experiência que é uma experiência
de um não saber mais para onde, sabe, de um não saber mais de onde, uma perda radical de todas as possibilidades de você se sentir, desde o princípio, assegurado pela tua tradição. Isso abre uma possibilidade, que é uma possibilidade de rearticulação da tradição para além exatamente dos preconceitos. Isso que eu estou descrevendo para vocês aqui é, em essência, o projeto heideggeriano de Ser e Tempo. Heidegger tem duas obras centrais, duas obras capitais: Ser e Tempo e Contribuições à Filosofia. O projeto Ser e Tempo é o projeto de descrever exatamente em que medida o horizonte de preconceitos historicamente sedimentado depende de crises existenciais singularizantes para que o campo dos preconceitos se rearticule historicamente. Sabe, até o momento em que o singular aparece, e o singular para o Heidegger é exatamente esse ser aí, que experimenta radicalmente a sua negatividade, a sua nadidade, a sua historicidade. Enquanto o singular não se dá, as pessoas fazem o que fazem como se faz o que se faz. Sabe, você faz direito, filosofia, psicologia, medicina, como se faz medicina, direito, psicologia. O singular é aquele que abre todo um campo de possibilidades diversas. Vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que é um exemplo bacana, que é desses exemplos de aula que a gente aos poucos vai conquistando, né? O Beethoven, quando o Beethoven compõe as últimas peças que ele compôs, que são as sonatas para piano, o Beethoven compõe sonatas para um piano que tinha uma oitava a mais do que o piano da época. O piano da época do Beethoven, ele tinha o tamanho de um cravo, significa que ele era menorzinho. O Beethoven, quando ele escreve as sonatas, ele escreve umas sonatas com uma oitava a mais. Isso significa fundamentalmente o seguinte: qualquer pessoa que quisesse tocar as sonatas precisava construir um piano que tivesse uma oitava a mais. Exatamente por meio daí, a ação do Beethoven alarga o significado da palavra piano, tornando possível o surgimento do piano moderno, desse piano que a gente tem hoje com a gente. O que acontece com o singular, o que o Heidegger está pensando é uma coisa muito semelhante. Sabe, o direito, ele tem um tamanho que é curto como cravo, mas aparece, por exemplo, Pontes de Miranda, não é que foi uma figura que no caso do Brasil, não é, cara, chegou a estar entre os grandes do pensamento mundial, que é um jurista, cara. As pessoas hoje em dia nem sabem, mas pelo menos nas universidades públicas você tem lá os tratados de direito civil do Pontes de Miranda, que é um negócio de 20 volumes, né, cara? Que não é manual, né, cara? É um negócio de uma erudição absoluta, né, cara? É um cara que com quem você podia dialogar sem ao mesmo tempo se sentir diante de um sujeito que apenas ensinava para você como é que você tinha que responder a questões, né? Mas é isso, sabe? O direito é curtinho, mas no momento em que aparece o singular, ele alarga o significado dessa palavra. E essa palavra, então, parece conquistar um significado que a gente nunca imaginou que ela podia ter tido. Sabe, é isso que o Heidegger está pensando. Ele está pensando exatamente o singular, o homem, como um lugar de rearticulação do mundo. De rearticulação do mundo histórico. Bom, mas é exatamente no que há de mais poderoso nessa ideia, sabe, que é olhar para o homem e dizer, puxa, o homem é engraçado, não é, cara? E ele é engraçado porque tem umas figuras que são as figuras que você chega e diz assim, cara, esse cara é uma multidão, não é? É engraçado que a Bíblia reservou essa expressão para o diabo, não é, cara? Que é o diabo, um dos nomes do diabo é multidão, né? Porque ele é muitos, né? Mas tem uma passagem do Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo, que é uma passagem bonita, numa tradução de Machado de Assis, que é uma tradução primorosa. E o Vitor Hugo chega e diz assim, é pelos olhos de um homem que você sabe quantos homens há nele. Sabe, dá uma pena, porque vez por outra você olha umas pessoas e diz assim, cara, mas não tem meia pessoa nesses olhos, né, cara? Mas tem umas pessoas que parece que o cara chega em bando, né, cara?
cara vem chegando assim, e junto com ele vem chegando uma multidão mesmo, porque o cara assim é maior do que ele mesmo, é mais gigantesco do que ele, né? Bom, os exemplos do Vitor Hugo são o Cristo e o Colombo, né? O Colombo é uma coisa louca, né, cara? O Cristo também, né? Porque tem uma coisa assim de tenacidade, né? Ou seja, é mirar para lá e vamos, meu amigo. E assim, não tem tempestade que pode tirar o cara daquela meta, né? Sabe, é isso que o Heidegger está pensando. O poder que é o poder reestruturador da vida humana. Sabe, o poder reestruturador dessas potencialidades humanas, desses entes, desses homens que são capazes de ressignificar, de abrir campos de ressignificação. Qual é o problema disso? O problema disso é que, no final das contas, parece que o Heidegger ele sobrecarrega demais o homem. Por um lado, é claro que, diante do singular, você passa a ter uma relação diversa com as coisas, sabe? Diante de uma figura como Picasso, diante de uma figura como Heisenberg, diante de uma figura como Pontes de Miranda, sabe? Parece que você conquista uma nova relação com o direito, com a pintura, com o trabalho, com as mulheres, com o casamento, com a família. Mas, sabe, imaginar que um singular é capaz de reestruturar a totalidade do mundo, isso parece estranho, sabe? Tem alguma coisa de peculiar nessa ideia. Sabe, o Heidegger está descrevendo em Ser e Tempo o mundo como se nós nos encontrássemos absorvidos numa capa de preconceitos e como se essa capa de preconceitos permanecesse até o momento em que aparece o singular. Mas quando o singular aparece, toda a capa de preconceitos se redimensionaria. E isso é estranho. Por quê? Porque o mundo não muda quando eu mudo. O mundo muda quando ele muda. Sabe, tem alguma coisa na história que é mais poderosa do que a gente. Sabe, por mais que um singular, ele tenha uma capacidade, que é uma capacidade de transformar dimensões da totalidade, é meio estranho você achar que um particular pode transformar toda a realidade. Sabe, assim, é claro, assim, você convive com o Chico Buarque, por exemplo, deve ser um negócio maravilhoso, né? Você tem ali um sujeito que é um sujeito que, claro, tem uma relação diversa com a palavra. Porra, mas ao mesmo tempo imaginar que a simples presença do singular é capaz de transformar a historicidade do mundo. Isso é estranho. Bom, exatamente isso foi o que o Heidegger percebeu em 1930, ou seja, no final da década de 20, quando acontece uma transformação não nas questões fundamentais, mas nos pressupostos com relação às questões. O que passa a acontecer, então, diz respeito a uma tentativa do Heidegger de acompanhar o poder, que é o poder dos acontecimentos históricos sobre nós. E, ao mesmo tempo, uma tentativa de descrever as transformações dos acontecimentos históricos a partir de elementos que são dos próprios acontecimentos históricos. É exatamente nesse momento que surge, então, essa obra que eu acabei de traduzir, que para mim, na minha modesta opinião, essa é uma coisa horrível também dizer minha modesta opinião, porque porque assim, tem uma coisa assim, retórica terrível, né, cara? Minha modesta opinião. Na minha opinião, que é uma das obras mais importantes do século XX, e o que ele está fazendo ali envolve essa noção central do livro, que é a noção de acontecimento apropriador. Sabe, o ser aí humano, ele é determinado pelos acontecimentos históricos do seu aí. Vamos pensar isso um pouquinho melhor, sabe? Eu estou escrevendo um livro agora que se chama A Falta que Marx Nos Faz. E assim, é um livro assim, cara, eu estou me divertindo apenas, assim, não quero fazer filosofia, eu estou até me divertindo mesmo. Assim, tem um capítulo do livro que se chama Apocalipse Zumbi, né? Apocalipse Zumbi não vou falar rapidamente, vou falar rapidamente sobre o Apocalipse Zumbi, mas essa ideia do Apocalipse Zumbi, eu estava uma vez estava almoçando com meus filhos, aí minha filha sai com uma assim que eu achei maravilhosa, né? Ela vira para mim e diz assim: pai, todo Apocalipse Zumbi começa com. E aquilo ali me chamou a atenção, né, cara? Porque até onde eu sabia, né, cara, jamais tinha acontecido nenhum Apocalipse Zumbi, né, cara? Ao mesmo tempo, aquela expressão ficou na minha cabeça, Apocalipse Zumbi, né?
E aí, cara, eu acho que a gente está no apocalipse zumbi, cara, sabe? Você entra num aeroporto agora, e aí, cara, você olha para as pessoas com aquelas telinhas, não é, cara? E dá uma vontade de você gritar, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada. Sabe, as pessoas, cara, elas entram sôfregas, porque elas não podem se livrar daquele espaço magnético das telas. Ao mesmo tempo, né, cara, aí vem a voz lá da aeromoça, por favor, desliguem os seus celulares, mas o cara não pode desligar o celular, porque, claro, o Flamengo está contratando o cara, está contratando o Messi, então não posso, cara, eu preciso saber disso, né, cara? E aí, assim, quando ele desliga lá naquele último minuto, ele fica sôfrego lá, mas quando o avião nem bem desceu, lá está ele de novo. Mas que fixação maluca pelas imagens, pelas telas, né, cara? Será que isso acontece porque as telas são magnéticas mesmo? Ou será que, na verdade, isso tem uma relação com a nossa tradição? Sabe, o pensador, que é o pensador original do mundo moderno, é um pensador que diz para a gente que todas as nossas relações com os entes são relações representacionais. O que é uma representação, cara? Uma representação é uma imagem. Tem um outro pensador dessa tradição central, chamado Kant, que tem uma frase maravilhosa que ele diz: ser, evidentemente, não é um predicado real. Sabe o que o Kant está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se alguma coisa efetivamente não acrescenta nada às nossas imagens das coisas. Vou dar um exemplo para vocês que deixa isso claro. Eu nunca vi um ogro, não sei quanto a vocês. Mas o fato de eu nunca ter visto um ogro não significa que um ogro não é real. Eu posso pensar um ogro com todas as características de um ogro. O que o Kant está dizendo para a gente é que o âmbito da realidade é independente do âmbito das coisas efetivas. Essa tradição moderna é a tradição que disse para a gente que as imagens são mais reais do que as coisas. Bom, e agora a gente olha para as telas que inundam a nossa vida. Inundam com o quê? Fala sério, cara. Essas telas são absolutamente empobrecedoras. Outro dia eu estava no teatro, vendo uma peça. E aí tinha um cara do meu lado. E de 2 em 2 segundos eu via a luz mágica de Merlin. Por quê? Porque o animal ficava de 2 em 2 segundos vendo se tinha alguma mensagem para ele. Eu fiquei com uma vontade enorme de perguntar para ele: você é o chefe O'Hara? Você está esperando uma mensagem do Batman? Não, se for, tudo bem, cara. Mas se você não for o chefe O'Hara, cara, eu acho que, cara, você pode desligar esse celular e isso não vai fazer mal nem a você nem a mim, não é? Mas o cara, ele tinha 3 vezes o meu tamanho e eu achei que não seria prudente naquele momento, momento de congregação social, dizer uma coisa dessa para ele. Então me calei e fiquei de 2 em 2 segundos olhando ali para aquele espaço maravilhoso de Merlin, que era o espaço da vida dele. Mas, cara, o que na verdade ele estava olhando naquele SMS? Vocês já receberam em toda a existência de vocês alguma mensagem urgente em SMS? Do tipo, tem aquela piada, que é uma piada carioca, que o cara tá no meio lá do centro, aí chega um amigo dele e diz assim: Jorge, corre para Niterói, porque tua casa está pegando fogo, tua mulher está no 2º andar da tua casa, gritando com teu filho no colo. E aí o cara corre, pega a barca, no meio da barca ele chega e diz assim: coisa maluca, eu não moro em Niterói, não me chamo Jorge, não sou casado, não tenho filho. Sabe, SMS é isso. O cara chega para você e diz assim: e aí, valeu? Valeu. E aí, tudo bem? Tudo bem. E você? Valeu? Valeu. Tudo bem. E aí, hoje à noite? Hoje à noite. Valeu. Tudo bem? Cara, SMS é isso. É o espaço que é o espaço da nulidade, da inexistência absoluta. Aquilo lá é viciante. Eu não estou dizendo que eu sou um cara superior a isso, não. Eu sou o cara que olha 2 em 2 segundos se tem WhatsApp, SMS, mas é preciso dizer, isso é o apocalipse zumbi, cara. Sabe, isso é literalmente o apocalipse zumbi. Sabe, isso aqui está falando, antes de tudo, sobre o quê? Sobre, uma vez mais, o poder da nossa tradição sobre nós. Mas o poder da nossa tradição agora é um poder um pouquinho diverso. E um pouquinho diverso por quê? Porque o poder da tradição depende desses acontecimentos históricos da tradição. E pensar para o Heidegger, a partir de um certo momento, passou a significar exatamente indagar, descrever como é que se constituem os acontecimentos históricos específicos. Quando eu estava preparando essa fala para vocês, eu
eu coloquei um subitem, que é um subitem, a intuição de Kafka. Qual foi a grande intuição do Kafka, cara? A intuição do Kafka foi o quanto o mundo contemporâneo estaria ligado de maneira umbilical com o direito e a burocracia. Eu não sei quanto a vocês, cara, mas quando eu recebo uma carta da Receita Federal, mas olha, gela do dedão do pé até o último fio de cabelo. Isso por quê? Porque eu me sinto imediatamente num processo que é um processo que eu nunca vou conseguir descortinar. Sabe, como é que aquela carta chegou até mim? Por quantas pessoas ela passou? Por quantos meandros? Cara, o mundo que é o mundo contemporâneo é um mundo labiríntico, cara. Assim, são milhões de pequenos, assim, de pequenas casinhas, né? de pequenos conjuntos de mesas, né? Cara, esse aparato gigantesco que só cresce, cara. E isso aqui significa, nós estamos num mundo que é um mundo onde esses elementos se autonomizaram de uma forma tão absoluta que nós somos, de alguma forma, uma espécie de grãozinho de areia num mar de imensidão, né, cara, absoluta, sem que a gente possa controlar o que está acontecendo. Eu não sei se vocês viram a quantidade de pessoas que morreram, né, assim, a quantidade de pessoas que morreu nesse final de semana do 7 de setembro. Cara, aquele número, cara. Sabe, morrem 2.000, 2.500 pessoas, isso é um vale de lágrimas, cara. Mas qual é o nome das pessoas mesmo? Sabe, qual é o nome dessas pessoas? Eu sei que elas aparecem ali nas estatísticas, 1.978 mortes, 720 feridos, 860, mas o que é isso, afinal, se não um número, cara? Número que vai gerar, então, uma série de elementos que são elementos para políticas, que são as políticas públicas de urbanização. Sabe, o mundo que é o nosso é um mundo que reduziu a gente a número. Eu tenho um pavor disso, cara. Sabe, um pavor da morte anônima. Não é pelo anonimato, não. Mas é pelo fato de que, no fundo, esse mundo que é o nosso, é um mundo que reduziu a gente a pequenos elementos dessa grande conjuntura, sem nenhuma possibilidade de visibilidade, que é a conjuntura do mundo que é o nosso, cara. Sabe, vocês já viram Globo News indicadores? Indicador é um negócio louco, cara. E é um negócio louco por quê? Porque é um negócio que muda a cada 3 segundos. Ou seja, aquilo ali tem uma volatilidade, que é uma volatilidade total. Amanhã, no Rio, vai estar falando o Bauman. Né? O Bauman é uma espécie de versão diluída de todos esses pensadores fundamentais do século XX, né? Do Heidegger, do Junger, do Nietzsche mesmo. Né? Porque, na verdade, o que o Heidegger está dizendo para a gente é que o mundo contemporâneo é um mundo no qual nós perdemos todas as experiências densas, não é? Sabe, tudo vai se volatilizando, uma vez que a única determinação do nosso tempo é a determinação conjuntural daquilo que vai acontecendo. Você quer ver uma coisa assim? Vamos fazer um pequeno experimento. É preciso crescer. Por que é preciso crescer? Para gerar mais emprego. Mas para que você gera mais emprego? Para ter mais consumo. Mas por que você quer mais consumo? Para gerar mais emprego. Mas por que você quer gerar mais emprego? Para crescer mais. Mas onde é que isso termina? Qual é o foco disso? A Dilma é uma coisa engraçada assim, porque se a Dilma aparecer e disser hoje que a fórmula da água é H2O, vai todo mundo dizer assim, porra, você viu a Dilma? H2O, ela acha que a água é H2O. A pessoa não pode mais falar, ela tinha que aparecer ali e dizer o seguinte, gente, é o seguinte, passarei muda o resto do meu mandato, porque eu não posso mais falar nada, nada. Se eu disser para vocês que o homem é um animal racional, daqui a... Animal racional, viu a Dilma? Animal racional, acha que o homem é um animal racional. Sabe, ela não pode falar mais nada. Aquela história da Dilma que virou a chacota das chacotas, não é? Nós não temos metas fixas, nós temos metas abertas. E quando a gente chegar nas metas, a gente duplica. Aquilo é um lugar comum, mas um lugar comum de todo e qualquer movimento político hoje. Ninguém tem meta. Quem é que tem meta? Vocês conhecem alguém que tem meta? Vocês já viram alguém? Você viu alguém que tem meta? Alguém? Vocês viram? Ninguém tem meta, cara. E não tem meta por quê? Porque as metas não são nunca definitivas. Os planos quinquenais, por exemplo, isso que era constitutivo dos regimes militares, dos regimes comunistas, eram quinquenais. De 5 em 5 anos você tem que rever isso, cara. Isso por quê? Porque ninguém consegue fixar metas. Isso é constitutivo do nosso tempo. O nosso tempo é determinado exatamente pelo fato de que tudo se determina conjunturalmente. Eu sou bom, se for bom. Se vocês gostarem de mim. Se vocês não gostarem de mim, eu sou péssimo, sou terrível. Sou um péssimo professor.
Ninguém é mais coisa alguma, cara. Sabe, você vai ser completamente o que você for a partir do sabor do vento. Porque todas as determinações ontológicas do homem no mundo atual desapareceram. A gente está assim, num espaço que é um espaço onde essa palavra, de todas a mais fundamental para o pensamento tradicional, a palavra ser, se esvaiu. Sabe o que é ser para a gente? Ser é um produto das circunstâncias. Pensar a partir de um certo momento, para o Heidegger, significa ter clareza quanto ao fato de que isso aqui não é uma determinação ideológica do tempo, mas esse é o modo como o tempo acontece. Isso aqui é uma definição exatamente desse termo, que é um termo que foi ocupando cada vez mais pensadores de peso da contemporaneidade, o termo niilismo. Sabe, isso é peça fundamental do niilismo contemporâneo. Sabe, eu sou um sujeito assim, eu sou um sujeito atento, sabe? Tem uma coisa assim num livro, que é um livro bem assim, bem peculiar, porque é um livro desses livros fundacionais do século XX, que é O Estrangeiro, do Camus. E o Estrangeiro, na verdade, é um personagem muito interessante, porque ele é um personagem meio melancólico, porque ele não vê razão para nada. Ele não vê razão para casar, também para não casar. Ele não vê razão para chorar, também para não chorar, para mudar de emprego, ele não vê razão para nada. Então, assim, tudo que ele faz meio no empurrão. Bom, mas o interessante do Estrangeiro é que os únicos momentos onde ele realmente tem uma sensação, que é uma sensação de que a vida faz sentido, são os momentos sensoriais. Sabe, quando ele está comendo um bife, quem é que pode questionar um bife? Vai, fala sério. Ou quando ele está assim, ele está nadando na praia, e aí de repente o sol bate nas costas com água fria, como é gostoso. Ali a vida faz sentido. Cara, vocês já imaginaram o que foi necessário para que nós tivéssemos uma relação tão absolutamente descomunal com a gastronomia, cara? Hoje, a qualquer momento do dia, se você ligar a televisão, tem alguém falando sobre cozinha. Pô, vai gostar de comer assim lá em Cascadura, né, cara? O tempo esteticizante, cara. Sabe, tudo para nós assim sabe aquelas pessoas que vão viajar? O cara volta da viagem, a primeira coisa que ele fala, comi, Paris, maravilhosa, a Torre Eiffel. Pô, mas eu comi lá na Torre Eiffel, um croissant, cara, que croissant. O cara vai para Roma, pô, mas um fettuccine, né, cara, o fettuccine. Pô, vai gostar de comer, cara. O que isso revela, cara? Isso revela a melancolia do nosso tempo. Revela o quanto, na verdade, a gente está se agarrando em pequenos elementos de sentido, sabe? O quanto para nós as nossas experiências vão perdendo o lugar. Sabe, pensar para o Heidegger a partir de um certo momento significa pensar exatamente qual foi o acontecimento histórico que tornou possível para a gente esse modo de experimentar as coisas, esse nexo estrutural de tudo, essa relação que é uma relação tão superficial. Sabe, vocês acham que um velho do século XVIII dizia que a vida passava rápido? Tem um autorretrato do Rembrandt, que é um autorretrato. O Rembrandt foi um cara peculiar, porque ele ganhou muito dinheiro na vida, mas viveu demais, e ele era perdulário, então, ele morreu na miséria. E tem um autorretrato do Rembrandt, que é um retrato assim meio, sabe, ele faz um autorretrato assim meio de muxoxo. Você acha que o Rembrandt diria, aos 87 anos, a vida é um suspiro? 87 anos, cara, fala sério, 87 anos é tempo para diabo, né? Mas o cara chega aos 87 anos e diz assim, vida, eu fechei os olhos e abri, estava com 87 anos. Não é possível, cara, não sei que vida você teve, mas tem que ter sido muito superficial. Por quê, cara? Porque você teve experiências densas, cara, um ano demora. Você faz tanta coisa, né, cara, assim, é tanta coisa que acontece. Sabe, tem uma experiência meio vazia da gente, que eu acho comovente, em certo sentido, né? Ou seja, que é essa experiência do vazio do mundo contemporâneo, né, cara? Bom, com isso eu chego lá, à minha obra, a Eternidade Frágil. Sabe qual é o risco das coisas? Tudo é conjuntural, né? Eu estava numa palestra, e a palestra aconteceu e foi legal, e aí o Ibashi, que já me conhecia, veio falar comigo, e aí perguntou se eu queria, assim, de repente, fazer um lançamento aqui na OAB, e aí, de repente, eu vim para cá, e estou fazendo essa palestra. Qual é o risco da vida da gente, sabe? O risco da vida da gente
é que todas as coisas que a gente faz venham a se tornar uma espécie de tique, sabe? Você vai ticando as coisas que você faz. E, na verdade, você vai, assim, vai passando por elas sem que nada aconteça. Esse é o risco da gente, sabe? É que a vida da gente vá se tornando uma espécie de conjunto de balões vazios, não é? Que vão se sucedendo numa velocidade cada vez mais vertiginosa. Bom, mas exatamente porque a vida corre esse risco, ela ao mesmo tempo abre para a gente uma possibilidade que é uma possibilidade diversa. Sabe, o nosso tempo é um tempo muito estranho, cara. Ele é um tempo muito estranho por quê? Porque ele é o tempo dessas transformações vertiginosas, né? Ele é um tempo que está ladeira abaixo, mas faz muitas décadas. Sabe, a cada dia as coisas vão se tornando cada vez mais rápidas, cada vez mais violentas, cada vez mais velozes. Mas, ao mesmo tempo, o mundo contemporâneo é o mundo da singeleza, é o mundo da dissonância, é o mundo das possibilidades, que são as possibilidades de interrupção e de pausa. Sabe, é exatamente no momento em que o homem se vê completamente entregue a esse lugar que é o dele, para além das ilusões de transcendência que ele alimentou, é no momento em que o homem conquista, de alguma forma, o seu modo de ser estrangeiro, que parece possível pela primeira vez uma conquista radical desse lugar, sabe, dessa estrangeiridade. Eu brinco com os meus alunos, sabe, que o melhor que você pode fazer, o melhor que você pode esperar da tua existência é conquistar uma dissonância, sabe? Tem um ritmo de jazz, assim, que eu gosto pra caramba, por mais que ele não tenha sido decisivo para o jazz, que se chama Take Five, assim, que é um 5x4, né? Meu momento Calbi Peixoto aqui, vou entoar para vocês o Take Five, né? Mas 5x4 é um ritmo engraçado, por quê? Porque 4 cabe em 4, 2 cabe em 4, 8 cabe em 4, mas 5 não cabe em 4 não, cara. Então, assim, quando você tem um ritmo 5x4, isso exige de você que você tenha uma espécie de quebra, né? Então, Take Five, né, ficou famoso por causa de um cara chamado Dave Brubeck. Take Five é alguma coisa que exige de você alguma coisa como um soluço, sabe? Então é assim, sabe? Tem um padrão uniformizante de andar. Sabe, o mundo contemporâneo exige da gente isso, sabe? Uma conquista que é uma conquista da nossa estranheza. Uma conquista que é uma conquista da nossa dissonância. É muito bacana isso, eu acho que isso é muito legal, sabe? Você poder ser estrangeiro mesmo. Eu acho isso bacana por mim mesmo, né, cara? Porque eu sou um cara engraçado, e sou um cara engraçado por quê? Porque eu sou preto demais para ser branco, sou branco demais para ser preto, sou amarelo demais para ser mulato, sou mulato demais para ser amarelo, sou brasileiro demais para ser chinês, sabe? Eu sou um cara assim que eu sou indecifrável, assim, né, cara? Então, eu lembro assim, quando eu estava na Europa, que, eu fui uma vez para a Grécia, os caras achavam que eu era grego. Fui uma vez para Tunísia, ele era da Tunísia. Então, os caras falavam comigo o tempo inteiro em árabe, legal, né, cara? Ao mesmo tempo, eu estava no sul da Itália, os caras achavam que eu era italiano. Estava na Espanha, achavam que eu era espanhol. Acho bacana isso, cara. Acho que o brasileiro é alguma coisa assim, né? Sabe? Tô casado há 25 anos, mas eu brinquei outro dia com um aluno meu, né? Assim, eu tenho um aluno, assim, que virou TFP, né? Ex-aluno de doutorado, assim, o cara se formou, é doutor hoje em dia, é professor lá no Pará. Mas o cara virou ultradireita católica, né, cara? E aí ele estava virando para mim, né? Eu estava brincando com ele, porque o Papa tinha dito que se o cara é gay, e na verdade ele descobriu o caminho de Cristo, quem é o Papa para julgar o cara? Eu falei aquilo para ele, brincando, porque eu sabia que ele não concordava com aquilo, e ele virou e disse assim, isso é problemático. E aí eu disse, mas problemático por quê? Porque esse não é o plano de Deus para nós. E aí eu perguntei para ele, mas qual é o plano de Deus para nós? E aí ele virou e disse assim, isso que você tem com a Mônica. É minha mulher, a Mônica. E aí eu falei, você está de sacanagem comigo, né, cara? Vivemos em pecado há muito tempo, meu amigo. O cara acha que porque eu sou casado assim, eu realmente tenho exatamente o modelo que é o modelo do casamento cristão, sabe? Aquele casamento de fé. Cara, dissonância é isso, sabe? É você poder estar casado há 25 anos sem que você seja
o modelo do marido burguês, sabe? Aquele que diz para a mulher que não tem amante e para a amante que não ama a mulher. Sabe? Isso assim, isso é um pouco dessa experiência de dissonância. Poder ter essas experiências, sabe, de todas as coisas. Poder ser casado, poder ser heterossexual, poder fazer filosofia, poder jogar bola. Assim, sem ao mesmo tempo ter que estar nessas coisas como se elas significassem realmente essa identidade fascista que normalmente está associada a essas palavras, sabe? É poder conquistar um pouco da nossa diferença. Eternidade frágil nada mais é do que eternidade temporal, eternidade no tempo. Significa a possibilidade de reconciliação entre tempo e eternidade. Significa não mais pensar uma reconciliação entre tempo e eternidade no eterno, mas poder pensar, por exemplo, a experiência que é a experiência dos acontecimentos humanos como acontecimentos que possuem uma densidade e que são. Sabe, muitas vezes acontece isso, você tem um encontro humano, e quando isso acontece, sabe, aquilo fica. Não é que fica porque dura, não dura, mas cria uma densidade, que é uma densidade que torna possível repetir essas experiências. Sabe, encontrar alguém e poder dar um bom dia, que não é simplesmente a reprodução incessante de um gesto vazio. Não é assim, não é você pegar e usar uma palavra, qualquer que ela seja, sabe, justiça, como uma reprodução incessante de uma palavra sem conteúdo. Mas é você finalmente poder chegar e dizer justiça, sabe? Não é assim, não é um arrobo, não é uma explosão de ira, não é alguma coisa como uma vontade de finalmente dizer para as pessoas, olha, justiça. Não, cara, é alguma coisa diferente, é um modo de ser, pode ser silencioso, pode ser apenas um gesto. Mas, cara, esse gesto é poderoso. Na verdade, assim, tudo isso que eu falei para vocês aqui, diz respeito a alguma coisa que fala sobre esse título que eu tinha dado para a palestra, sabe? A fragilidade ética do mundo contemporâneo, sabe? Como é que você combate essa fragilidade? Como é que você combate essa precariedade? Não é com bravata, sabe? Não é com palavra de ordem. Não é indo para a rua e colocando cartazinho. Né? Você combate isso nas pequenas lutas cotidianas, sabe? Assim, na política menor, naquela política do corpo a corpo mesmo, sabe? Na mudança radical das tuas relações. Não sei se vocês já viram, vou terminar com isso. Um filme muito bonito do Kurosawa, chamado Viver. Uma história bonita, cara, de um cara assim que trabalhava numa repartição e ele descobre que ele tem um câncer terminal e ele pega então o primeiro processo da repartição. Ele trabalha numa repartição pública da prefeitura lá de Tóquio, e aí ele pega o primeiro processo que estava numa pilha e faz da vida dele de alguma forma aquele processo, sabe? O que o Kurosawa tá tentando mostrar pra gente é isso, sabe? Tem umas lutas, cara, que são pequenas, não são? Cara, são umas lutas meio comunitárias. Mas não é a luta comunitária do cara que faz disso profissão, né, cara? E que perde de alguma forma, em algum momento, sabe? Aquela relação que é uma relação mais direta com a coisa. Sabe, no fundo, o que falta pra gente é uma devolução dos conteúdos das nossas experiências. Sim, isso aqui, no fundo, aponta para o horizonte de sentido daquilo que eu incessantemente estava dizendo para vocês hoje. Obrigado, cara. Na sociedade brasileira agora, no momento que é um momento de grande indignação, né? Estamos todos absolutamente indignados com a explosão de corrupção, não é? Que está presente a cada dia nos jornais, não é? Pois bem, hoje, exatamente hoje, as pessoas votaram uma lei que permite o prosseguimento do financiamento empresarial das campanhas.
né? Bom, quando você escuta uma coisa como essa, é preciso que você pergunte assim, qual é o horizonte de sentido a partir do qual se dá essa indignação? Sabe, se as pessoas realmente estivessem preocupadas com a corrupção, não é possível que isso não gerasse realmente um questionamento mais radical sobre as origens da corrupção. Sabe, pensar de maneira hermenêutica significa jamais escutar as coisas tal como elas a princípio são ditas, mas perguntar pelo horizonte de sentido a partir do qual algo como isso que é dito pode acontecer, pode se dar. Sabe, é você olhar para as coisas sempre se perguntando o que está tornando possível isso. Não numa dimensão mais imediatamente causal, mas perguntar exatamente por isso. A partir de que lugar alguém fala? Por isso, pensar de maneira hermenêutica significa não escutar as coisas na ordem direta da exposição, mas por meio de um salto, se colocar no horizonte de sentido a partir do qual a exposição se dá. Sabe, quando alguém fala, tem sempre alguma coisa que fica calada naquilo que ela fala, que é o horizonte de sentido a partir do qual ela fala. Eu lembro, assim, para continuar no exemplo do Brasil, né, eu lembro de uma amiga alemã, professor da UERJ e presidente da Sociedade Brasileira de Fenomenologia. Além disso, ele é tradutor do Martin Heidegger aqui no Brasil e é autor de diversos livros que comentam a obra do Heidegger. E, principalmente, é autor de uma introdução que pertence a uma coleção da editora Vozes. Essa coleção chama-se Série Compreender. Então ali vocês vão encontrar Compreender Habermas, Compreender Hannah Arendt, e tem um volume que é Compreender Heidegger. Todos esses volumes dessa coleção são traduções de professores de universidades americanas, né? É uma coleção que foi editada nos Estados Unidos. O único texto que não é traduzido é esse da introdução ao Martin Heidegger, que é escrito pelo professor Casanova. Então, daí vocês podem ver o pouco que ele deve conhecer de Heidegger, né? Além do que, eu recomendo essa tradução, essa introdução, porque ela é uma introdução, é uma apresentação, mas ao mesmo tempo que ela faz um passeio panorâmico pela obra heideggeriana, ela também faz algumas incursões que nos ajudam a tirar muitas dúvidas desse importante pensador. Eu creio que vocês sabem que o Heidegger é alguém que tem influenciado muitíssimo a discussão na filosofia do direito e a própria aplicação do direito, principalmente em questões constitucionais, nos dias atuais, né? Mas eu não quero me alongar mais, porque todos aqui viemos... Uma vez que, estão na minha casa por uns 15 dias, olhou para mim um dia e disse assim, sabe, Marco, olhando para a sociedade brasileira, eu vejo pontos de conexão com as sociedades pós-comunistas, né? Ela era, na verdade, da Alemanha Oriental. E ela chegou para mim e disse assim, mas tem uma grande diferença entre uma sociedade pós-comunista e uma sociedade pós-escravagista. Sabe, o Brasil é uma sociedade pós-escravagista, com grandes problemas de integração dessas camadas que, de alguma forma, clamam incessantemente exatamente por isso, né? Você tem um problema aqui, e esse problema está latente. Ele é, de alguma forma, o nosso ponto de partida. É ele que está fomentando incessantemente os comportamentos em geral. Pensar de maneira hermenêutica significa exatamente isso. Não olhar para os fenômenos como se eles fossem passíveis de uma análise objetiva de conteúdo, mas, por meio de um salto, sempre perguntar pelo horizonte de sentido a partir do qual os fenômenos se tornam possíveis e lembrar, ao mesmo tempo, que esses horizontes de sentido são sempre historicamente constituídos. No interior do pensamento hermenêutico, Heidegger é um capítulo à parte. E por que o Heidegger é um capítulo à parte? Ele é um capítulo à parte porque, no fundo, Heidegger é o pensador que procurou levar o pensamento hermenêutico, de certa forma,
a sua dimensão mais radical. E isso por uma razão muito simples, porque o Heidegger, desde o princípio, procura mostrar para a gente que nós somos seres essencialmente hermenêuticos. E isso implica uma série de questões, né? Isso implica, por exemplo, desde o princípio, ter clareza quanto ao fato que nós não temos nenhuma determinação. Começando pelo tema, que é bastante interessante, bastante atual, essa discussão da relação entre ética e direito no mundo contemporâneo, é um tema que nós hoje precisamos, principalmente aqueles da área jurídica, precisam refletir bastante. E para colaborar nessa reflexão e para nos trazer os seus conhecimentos, nós estamos aqui com o professor Marcos Casanova, a quem eu peço aplausos iniciais. Ele que saiu do, não sei se sol, do Rio de Janeiro, mas veio enfrentar a chuva e o trânsito de São Paulo para nos brindar com essa exposição e nos permitir entrar nessa discussão entre ética e direito pela linha de um pensador chamado Heidegger, que o professor Casanova vai falar mais a respeito. E para apresentar, claro que o professor Casanova não precisa de muitas apresentações, é um expert no assunto, ele é doutor em filosofia pela Universidade de Tübingen, é pós-doutor pela Universidade de Freiburg, para aprender com o professor Casanova. Então, já de imediato, vou passar a palavra ao professor Marco Casanova. Vou começar falando para vocês assim, um pouquinho sobre hermenêutica, não é? Na verdade, o Heidegger é um pensador de duas tradições, não é? Ele foi responsável, na verdade, pela junção dessas duas tradições, que é a tradição hermenêutica e a tradição fenomenológica. E o pensamento do Heidegger tem uma relação que é uma relação direta com essas duas tradições, não é? Então, assim, antes de falar especificamente sobre o Heidegger, falar um pouquinho para vocês sobre hermenêutica e fenomenologia, não é? Bom, o que significa, afinal, essa palavra? O que é hermenêutica? O que significa pensar hermeneuticamente, né? Meus filhos em casa, assim, quando eu converso com eles, assim, vez por outra, eles dizem assim, pai, ninguém aguenta mais, né? Porra, qualquer coisa que você diz tem horizonte hermenêutico. Horizonte hermenêutico. O que é um horizonte hermenêutico? O que constitui propriamente o projeto, que é o projeto da hermenêutica filosófica? De alguma forma, a gente podia dizer que o que caracteriza a hermenêutica, desde a origem, ou seja, desde uma figura chamada Schleiermacher até o Gadamer e o Ricoeur, é que pensar hermeneuticamente significa jamais escutar ou ler alguma coisa a partir da ordem direta da exposição, mas sempre olhar para as coisas, sempre se relacionar com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você, que você presencia, a partir da pergunta acerca do horizonte de sentido a partir do qual aquilo acontece. Bom, vamos pensar num exemplo, que é um exemplo claro, do momento, né, o exemplo mais óbvio do mundo. Sabe, a gente está